Olá, meu nome é Ana Beatriz Cruz, eu sou aluna de Ciências Biológicas na UERJ e nessa nona edição do Colóquio de Zoologia Cultural eu busquei analisar como os animais inspiraram a criação de alguns dos principais vilões do Batman, com um trabalho intitulado de Os Predadores de Gotham, a fauna vilanesca do Cavaleiro das Trevas. Mesmo para quem não é familiarizado com o universo dos super-heróis, a figura do Batman é amplamente reconhecida. A história desse herói começa quando, em sua infância, o Bruce Wayne testemunha o assassinato dos seus pais, vítima da violência que domina a cidade de Gotham. Apesar das indústrias Wayne financiarem programas de caridade e do próprio Bruce ser filantropo, ao crescer, o Bruce desenvolve a imagem de um herdeiro bilionário, muitas vezes irresponsável e superficial, para poder encobrir a sua verdadeira essência, que é o Batman. Assim, assume-se que o Bruce é o alter ego do Batman e não o contrário, visto que a verdadeira essência do Bruce é esse senso de justiça e essa personalidade determinada que marca a imagem do Batman. Quando criança, o Bruce caiu numa cratera no jardim e descobriu as cavernas que ficavam sob a mansão Wayne, e junto das cavernas ele também descobriu os morcegos que viviam lá. Ele não se machucou nessa queda, mas ele ficou traumatizado e assim iniciou o seu medo por morcegos. Para combater a criminalidade, a corrupção e a violência que permeiam a cidade de Gotham, Bruce criou o Batman. Ele decidiu que os criminosos também deveriam partilhar do seu medo por morcegos, e assim nasceu esse grande símbolo de medo para aqueles que faziam o mal e de esperança para quem precisava. Mas da mesma forma, alguns vilões também encontraram nos animais uma simbologia, seja por eles possuírem um sentimento de identificação e apreço por uma espécie, como acontece com a mulher-gato e o morcego humano, ou por esses animais refletirem seus hábitos e sua aparência, como acontece com o pinguim e o crocodilo. Esses são alguns dos vilões que possuem inspirações em animais, existem alguns outros, mas para esse trabalho eu foquei justamente no pinguim, no crocodilo, na mulher-gato e no morcego humano. A mulher-gato é o alter ego de Selina Kyle, uma ladra especializada principalmente em roubo de joias. Ela possui diversas histórias de origem, mas sempre está associada com felinos, geralmente gatos domésticos, e em algumas histórias já foi mostrado também que a mulher-gato possui uma forte afinidade por felinos de grande porte, que costumam ir em auxílio dela para defendê-la numa luta, por exemplo. Essas características e essas associações com esses animais ressaltam o comportamento furtivo, mas ao mesmo tempo feroz, que essa personagem tem. O cientista Robert Kirkland é retratado como um zoólogo que desenvolve um soro capaz de dar aos humanos as habilidades de audição, visão e voo dos morcegos, animais que são o alvo de seus estudos. Ao aplicar o soro em si mesmo, ele se torna um morcego humano, uma besta híbrida de humano e morcego que com seu comportamento irracional aterroriza a cidade e comete uma série de crimes. Oswald Cobblepot é o pinguim, um personagem que recebeu esse nome justamente por possuir desde a infância baixa estatura e uma aparência semelhante a essas aves marinhas. Assim como a mulher-gato, o pinguim também possui várias histórias de origem, mas, num geral, em algumas ele era rejeitado pela sociedade, enquanto em outras ele se tornou um pária dentro da própria família devido à sua aparência. No mundo do crime organizado de Gotham, Oswald Cobblepot é um mafioso brilhante e um amante de aves, que frequentemente utiliza pinguins para cometer os seus crimes. Waylon Jones possui uma condição rara que torna sua pele recoberta por escamas, o que dá a ele o nome de crocodilo. Inicialmente, essa característica estava associada a um corpo e comportamentos basicamente humanos. Só que, no entanto, ao longo do tempo vivendo à margem da sociedade, essa aparência se tornou cada vez mais reptiliana e sua personalidade se tornou cada vez mais bestial. O crocodilo se tornou um criminoso ambicioso e impiedoso que busca se tornar o chefe do crime de Gotham. A gente consegue observar que há uma preferência por se utilizar predadores como base simbólica para a construção de muitos vilões, e essa associação entre humanos e animais demonstra características como força, ferocidade, domínio e perigo, e a própria posição dos predadores no topo da cadeia alimentar reforça ainda mais a ameaça que esses personagens buscam representar para a cidade de Gotham. Assim nós chegamos ao fim do trabalho, eu espero que tenham gostado. Aproveitem o colóquio e muito obrigada pela atenção.